Organizar o trânsito da capital é um pedido urgente de todos nós que nos deslocamos por Goiânia. Para a Avenida Anhanguera existe o projeto do veículo leve sobre trilhos, o VLT. A expectativa é grande para que melhore o transporte coletivo do local, mas os comerciantes da via estão preocupados com o que deve acontecer durante a execução da obra. O projeto de construir o veículo leve sobre trilhos, o VLT, no eixo Anhanguera já preocupa comerciantes e lojistas. A longo prazo vai trazer benefício, mas a curto prazo vai atrapalhar muito o comércio, como já atrapalhou a construção do metrobus, né? Do eixo, né? Uma das preocupações é que o movimento possa cair no intermédio dessa obra. A partir do momento que começar, né? Vai cair as vendas, sim. O governo de Goiás prevê para setembro o início da construção em Goiânia do VLT, veículo leve sobre trilhos. As obras devem durar 24 meses. Para amenizar o problema, as obras devem começar no canteiro central e por quarteirão. Nós temos nos preocupado muito com as intervenções em Goiânia, seja na Anhanguera ou nos corredores de ônibus, aonde tem intervenção que possa afetar, como já afetou no passado na Anhanguera e como está afetando em algumas avenidas em Goiânia. Outra preocupação dos lojistas é com os estacionamentos no centro e em Campinas. Problema que precisa ser solucionado antes do início do VLT. Não se faz intervenção em Goiânia, principalmente na questão do VLT, se não tiver resolvido o problema do estacionamento, que isso é óbvio, né? Para falar sobre o impacto econômico na Avenida Anhanguera durante as obras e também depois para a instalação do VLT, eu converso agora com o economista Adriano Paranaíba. Olá, Adriano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Adriano, como é que fica, né, essa questão do comércio? A Avenida Anhanguera, ela tem 13 quilômetros, é uma avenida vital para Goiânia, tem um comércio forte, mas como é que vai ficar com essa questão? É importante a gente saber que é indiscutível a necessidade de obras de infraestrutura em Goiás, em Goiânia, principalmente que é a sua capital, relacionada à mobilidade urbana. Porém, ele traz uma série de impactos do ponto de vista econômico de duas formas, de curto prazo e de longo prazo. No curto prazo, que seria a execução da obra, realmente os comerciantes vão sofrer muito, porque a obra vai impedir realmente o trânsito dos possíveis clientes, que são aquelas pessoas que transitam ali naquela região. O que vai acontecer? Essas pessoas que transitam nessa região, por causa da mudança do trânsito, elas vão buscar novos caminhos para fazer o seu caminho para o trabalho. Isso pode fazer com que ela crie novos hábitos de consumo, fazendo com que no longo prazo, não só o comércio ali da região perca os clientes por causa da obra, mas após disso os clientes vão estar acostumados a comprar em outros lugares que eles se habituaram a comprar durante a obra. E de repente nem retornem, né? É um risco muito grande do pós-obra. O cliente se acostumar a comprar em outros lugares, que ele vai ter um acesso melhor, e acabar ficando por ali mesmo e abandonar o hábito antigo de fazer as suas compras ali na Anhanguera. A gente sabe que é fundamental, né? Essas intervenções são fundamentais, porque o trânsito em Goiânia precisa muito disso. Mas também é preciso ver essa questão, esse lado econômico, né? Porque é uma avenida muito importante, que tem um comércio forte em determinadas regiões também, né? A gente estava até lembrando aqui que depois daquela reforma da Avenida Anhanguera, muitas lojas fecharam, né, em determinados pontos. Goiânia passou por um problema muito grande, por quê? Porque toda reforma, toda grande obra que é feita, buscando resolver um problema, muitas vezes trazem outros tipos de problemas. Isso deveria ser visto durante o planejamento da obra. Não só econômico, nós temos impactos ambientais, impactos culturais, impactos arquitetônicos, e isso tudo mexe, se você for pensar de uma forma maior, com a economia de uma forma geral da cidade. Será que esses comerciantes devem migrar para outras regiões? Não, é importante o comerciante fazer um estudo para saber como é que é o perfil do cliente dele, para saber se o cliente dele trabalha ali perto, ou se ele vai para ali de forma específica para atender a loja dele, porque cada segmento tem um perfil de cliente. Alguns determinados setores vão poder, de repente, oferecer um serviço de entrega para não perder esse cliente, buscar algum mecanismo. É aí que surge o empreendedorismo e a capacidade de empreender que cada um deles vai resolver da sua forma. É complicado, porque existe a possibilidade de não ter mais estacionamento, né, na Avenida Anhanguera. Estamos passando por um problema recente lá na Avenida T63. O comércio realmente sentiu muito a perda do estacionamento. Infelizmente, tudo desenha para acontecer isso também na Anhanguera. E o problema lá na T63 não está pequeno não, né? Porque muita gente vai mesmo de veículo, vai de condução própria, né?
e não tem como estacionar. O fluxo de carros, a gente já vem falando, outros programas falando em economês que eu vim, a gente fala do problema grave que Goiânia tem sobre a não comportar esse fluxo de carro. E na contramão nós vemos o governo federal incentivando cada vez mais o consumo de carros. E isso traz um problema muito grande para a gente achar que só com o VLT a gente vai resolver esse problema. Adriano, o que deve ser feito então agora, né? Existe a previsão aí de começo das obras do VLT para setembro. Será que está muito em cima da hora já para esses comerciantes terem essa conversa com o poder público em relação a isso? Fica complicado porque para conversar com o poder público começando em setembro já está em julho, né? Fica muito em cima também para o comerciante buscar outras alternativas, né? Por exemplo, se ele quiser mudar de local, ele vai ter que rever o seu contrato de aluguel, vai ter que buscar um outro imóvel, e aí vai depender de realmente análise de custo e oportunidade dele. Se vai valer a pena ele mudar para outro lugar, pagar rescisão de contratos, ou se fica ali buscando outras alternativas de comércio, como por exemplo tentar fazer um atendimento via telefone, fazer um delivery para os seus clientes. Mas isso vai depender especificamente de cada tipo de atividade comercial. Outra situação é até a criação de estacionamentos no centro, né? Tirando o estacionamento da Avenida Anhanguera, mas o centro já está tão cheio que já não está tendo nem espaço mais para ter outros estacionamentos. O espaço em Goiânia está cada vez mais escasso e a gente vê cada vez menos soluções, como por exemplo, você ter estacionamentos verticais, que é um hábito muito grande em grandes metrópoles, e em Goiânia a gente não vê isso acontecendo. Nós temos apenas ali o Paraná Center com essa opção. Então pode ser também que isso se transforme numa oportunidade da construção desse tipo de empreendimento. É claro. Adriano, muito obrigada. É claro que a gente sabe da importância, né, de se criar aí caminhos para o transporte público de melhor qualidade para todos, mas também tem toda essa questão, não é um só, né? Envolve aí toda uma rede. Obrigada por participar do episódio. É toda uma rede que envolve, né? Até mais, Adriano. Obrigada.